Meu nome é Lucas, e nunca imaginei que minha vida iria mudar tão repentinamente. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que gosta de viver em paz, sem grandes aventuras ou surpresas. A minha rotina era simples: trabalho, estudos e alguns momentos de lazer na praça da cidade. Nada muito emocionante, até que um dia, tudo isso mudou. Era uma tarde nublada quando decidi fazer uma caminhada pelo bosque que ficava nos arredores da cidade. Eu sempre passava por lá, mas nunca me aventurava muito longe da trilha. Algo naquele dia, no entanto, parecia me chamar. Um pressentimento, uma sensação estranha. Então, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível, comecei a me afastar da trilha. Andei por minutos, talvez horas, sem realmente saber o tempo que estava passando. O bosque estava mais denso e o ambiente se tornava mais silencioso à medida que eu avançava. Foi então que vi uma luz suave ao longe, como se algo brilhasse entre as árvores. Curioso, decidi ir em direção a ela. Ao me aproximar, percebi que era uma velha cabana, uma construção que parecia ter saído diretamente de um conto de fadas. As paredes estavam cobertas por musgo e flores silvestres, e uma fumaça azulada saía da chaminé. O que me chamou mais atenção, porém, foi a figura misteriosa que estava à porta da cabana. Ele tinha longos cabelos brancos e uma barba que quase tocava o chão. Seu olhar era profundo, quase como se pudesse ver através de mim. Quando ele percebeu minha presença, não ficou surpreso. Apenas sorriu e me convidou a entrar. Não tenha medo, jovem. Sente-se. Temos muito o que conversar, disse ele com uma voz suave, mas cheia de autoridade. Dentro da cabana, o cheiro de ervas e madeira queimada preenchia o ar. O homem, que se apresentou como Ezequiel, me contou histórias sobre o bosque, sobre o que estava além das trilhas e sobre um segredo muito antigo que a cidade nunca soubera. Você está aqui, Lucas, porque algo grande está prestes a acontecer. O destino dos seus ancestrais está em suas mãos. E você tem um papel a desempenhar. Eu não entendi completamente o que ele queria dizer, mas a maneira como ele falava me fazia sentir que o mundo ao meu redor estava prestes a mudar de formas que eu não poderia sequer imaginar. Naquela noite, eu saí da cabana com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa era clara: minha vida, que antes era simples e tranquila, agora estava entrelaçada com algo muito maior. E a partir daquele momento, eu sabia que não havia mais volta. A aventura, que eu nunca procurei, tinha me encontrado. E, no fundo, eu só podia esperar para ver o que viria a seguir. Eu não consegui dormir naquela noite. As palavras de Ezequiel ecoavam na minha mente como um enigma impossível de resolver. O destino dos seus ancestrais está em suas mãos. O que isso significava? Por que eu? Eu era só um cara comum, alguém que nunca se envolveu em nada além da própria rotina monótona. No dia seguinte, decidi voltar à cabana. O bosque parecia diferente agora, como se cada árvore escondesse um segredo, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível. Meu coração batia forte enquanto eu me aproximava da pequena construção coberta de musgo. Mas, desta vez, algo estava errado. A cabana não estava lá. Eu pisquei, respirei fundo e tentei me convencer de que estava no lugar errado. Mas não, eu reconheci aquele pedaço de terra, as árvores retorcidas ao redor, a clareira onde ela deveria estar. O chão estava coberto de folhas e raízes, como se nada jamais tivesse sido construído ali. Como se eu tivesse imaginado tudo. O desespero começou a se instalar quando ouvi um farfalhar entre as árvores. Meu corpo se retesou. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem do som. Então, uma voz grave e calma ecoou: eu sabia que você voltaria, Lucas. Ezequiel estava ali, parado entre os troncos, me observando com o mesmo olhar enigmático da noite anterior. Mas agora, ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de pele pálida e cabelos escuros me encarava com um misto de curiosidade e desconfiança. Ela vestia um longo manto verde, e seus olhos tinham um brilho dourado incomum. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a calma. Ezequiel se aproximou, colocando uma mão firme no meu ombro. Você está pronto para saber a verdade? A mulher levantou uma das mãos, e o mundo ao meu redor se dissolveu em sombras e luz. Senti como se estivesse caindo, sendo puxado para algum lugar distante. Meu corpo flutuava, minha mente girava, e então, tudo se apagou. Quando abri os olhos novamente, não estava mais no bosque. O que eu vi me fez duvidar da própria realidade. Eu estava em um lugar diferente, um espaço vasto e incompreensível. O chão parecia de pedra, mas não era frio, e a luz que iluminava o ambiente vinha de nenhuma fonte visível. As paredes, se é que podia chamar aquilo de paredes, estavam cobertas por símbolos antigos, como se o próprio ar estivesse impregnado de história e magia. Ezequiel estava à minha frente, mas a mulher de manto verde havia desaparecido. O ar ao redor de Ezequiel vibrava com uma energia sutil, algo que eu não conseguia entender. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava paciência e um toque de ansiedade. Você está em um lugar entre o tempo e o espaço. Aqui, as linhas que separam passado, presente e futuro se confundem. Ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando suas palavras. Este é um dos refúgios dos guardiões. Um lugar onde aqueles como você, Lucas, podem acessar o conhecimento de seus ancestrais. Fiquei em silêncio, tentando processar o que ele acabará de dizer. Guardiões? Conhecimento ancestral?
Nada daquilo fazia sentido. Eu sei que você está confuso, mas este é o momento de entender. A verdade sobre o seu legado, sobre o papel que você tem a desempenhar, está aqui. Eu olhei ao redor, tentando encontrar algo que me fizesse sentir mais seguro, mais ancorado em algum tipo de realidade. Mas tudo que encontrei foram aqueles mesmos símbolos, cintilando nas paredes, e um vazio imenso que parecia engolir qualquer som que eu fizesse. Ezequiel, comecei, minha voz ainda hesitante. O que eu tenho que fazer? Como posso confiar em tudo isso? Ezequiel sorriu, um sorriso triste e compreensivo. Ele fez um gesto amplo com a mão, e de repente, uma enorme tela de luz surgiu diante de mim. Eu vi imagens, rápidas e distorcidas, como flashes de memórias que não eram minhas. Olhava para minhas próprias mãos, mas elas estavam diferentes, mais envelhecidas, com marcas que não reconhecia. Eu vi uma terra distante, coberta por ruínas e campos queimados. Pessoas, com semblantes sombrios, olhavam para mim com desespero, como se estivessem esperando por algo. E então, uma figura apareceu diante de mim. Era uma versão de Ezequiel, mas muito mais jovem. Seus olhos estavam cheios de dor e sabedoria. Eu senti uma conexão, algo profundo, entre mim e aquela figura, mas o que exatamente isso significava, eu não sabia. A imagem se desfez rapidamente, e eu voltei ao presente. Aqueles eram seus ancestrais, Lucas. Eles estavam lutando contra uma força antiga, uma que ainda ameaça o mundo hoje. Você tem o poder de entender e controlar esse legado, mas para fazer isso, deve encontrar o equilíbrio entre os mundos. Como assim? Perguntei, minha mente sobrecarregada. O que você viu foi apenas uma parte da história. A batalha, o sacrifício. A missão de sua linhagem. Há mais do que você imagina. Antes que eu pudesse responder, uma sombra se projetou contra a parede iluminada. Algo estava vindo. Uma presença que não podia ser ignorada. Ezequiel virou-se rapidamente, e sua expressão mudou de serenidade para uma determinação que eu nunca havia visto antes. Lucas, você precisa ir agora. Você deve ir para o coração do bosque. O que está chegando não pode ser parado por mim. Mas você, pode ser a chave. Senti meu corpo gelar. O que ele queria dizer com isso? Eu não estava preparado para nada disso. Eu era apenas Lucas, o cara comum. Mas agora, com cada palavra de Ezequiel, uma verdade difícil de ignorar começava a surgir. Minha vida havia mudado para sempre. Eu não tinha mais escolha. Com o coração acelerado, eu dei um passo em direção à saída do refúgio. Sabia que a próxima etapa dessa jornada começaria assim que eu saísse daquele lugar. A aventura que eu nunca procurei estava me encontrando, mais uma vez.